A gente começa por São Paulo, que sofreu ontem muito com a forte chuva, principalmente na Zona Leste e na Zona Sul da capital. A gente vai acompanhar aí algumas imagens dos transtornos que aconteceram na capital paulista por conta da forte chuva. A gente acompanha aí, essa é a Zona Leste de São Paulo. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos após o forte temporal com granizo. Segundo o CGE, todas as regiões da capital, Centro, Zona Norte, Zona Sul, Leste, Oeste, Marginal Tietê e Pinheiros foram afetadas. A Zona Norte, especialmente a região do Jaçanã e Tremembé, entrou em estado vermelho. Olha só o volume de água, a dificuldade aí para os carros passarem, também para as pessoas transitarem por esses pontos da cidade. Várias avenidas aí ficaram embaixo d'água e por conta dessa situação realmente a volta para casa foi bastante complicada. Essa é a Avenida Aricanduva, na zona leste da cidade. Mais de 54 mil imóveis também ficaram sem luz após o temporal em São Paulo. De acordo com a Enel, mais de 54 mil imóveis ficaram sem energia elétrica na capital e a concessionária informou que equipes tinham trabalhado para restabelecer o serviço e orienta a população a manter cuidados com a rede elétrica, principalmente durante as chuvas. O IMET emitiu um alerta de perigo de potencial tempestades. Esse alerta, segundo o IMET, prevendo chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km por hora e também a possibilidade de granizo. As condições seguem instáveis nas próximas horas, com risco de alagamentos e queda de árvores. Tem aí uma mensagem também da Defesa Civil por conta aí da expectativa de mais chuva nos próximos dias. Vocês viram que ontem tivemos a maior temperatura registrada para este ano no estado de São Paulo. Foi também uma das maiores do Brasil. Os termômetros de São Sebastião registraram 41,8 graus. A boa notícia é que para os próximos dias as temperaturas não chegarão a este patamar. Porém, ainda teremos calor e chuvas típicas de verão mais constantes. Mas quem vai nos explicar melhor sobre a previsão do tempo é o meteorologista William Minhoto, da Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informa que a partir da quarta-feira, dia 14 de janeiro, até pelo menos sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026, a atuação de um sistema meteorológico no sudeste do Brasil causará pancadas de chuva isoladas em todo o estado de São Paulo. Além disso, essas chuvas vêm acompanhadas de raios, vento e até mesmo queda de granizo em pontos isolados. Os atuais modelos meteorológicos estão prevendo acumulados muito altos para a região metropolitana de São Paulo, o Vale do Ribeira e a região de Itapeva, Campinas e Sorocaba. Além disso, também os acumulados estão altos na Baixada Santista, região de São José dos Campos, o Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e as regiões de Bauru e Araraquara. Os acumulados estão médios para a região de Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, Marília, Araçatuba e São José do Rio Preto. A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os nossos alertas. Em caso de emergência, ligue 199 para a Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. Defesa Civil, há 50 anos evoluindo para proteger São Paulo. A gente segue aqui acompanhando toda a situação do tempo, do trânsito para você, para te manter sempre muito bem informado. Lembrando que hoje há previsão de mais chuvas também no final da tarde. Então, quem conseguir aí antecipar a volta para casa para ficar em segurança é sim a melhor opção. Mas você tem todos os detalhes na nossa programação, também no Download da Notícia, segunda edição, e pelas nossas redes sociais, Aguardando a Notícia, e no nosso portal, aguardandanoticia.com.br. Mas você se lembra daquela forte chuva de dezembro que milhares de pessoas ficaram sem energia? O relatório da Enel admite que 4.400.000 pessoas ficaram sem luz em dezembro em São Paulo. O documento enviado à ANEEL revela que a Enel reconheceu que mais de 4 milhões de pessoas ficaram sem energia em dezembro, um número maior do que o inicialmente divulgado. A concessionária admitiu falhas nas informações prestadas sobre a dimensão do apagão e também da atuação das equipes. Tinham muito menos equipes trabalhando do que realmente o problema
precisava. Então a gente segue aí acompanhando também todo esse trabalho da Enel e também os desdobramentos com relação à prestação de serviço da Enel para a São Paulo e também para a região metropolitana. A gente tem mais informações agora com o Gustavo Cópia. Gustavo. Muito bem, vamos às informações aqui de São Paulo. E atenção, para quem procura estacionar o carro e não quer deixar em estacionamento porque fica caro às vezes, se procura uma zona azul, também a zona sul fica cara, tá? Aumentou. Estacionar nas vagas de zona azul em São Paulo ficará mais caro a partir da próxima terça-feira, dia 20 de janeiro. A tarifa básica passa a custar R$ 6,95 por hora de estacionamento nas vias da capital paulista. Lembrando que o reajuste foi publicado no Diário Oficial do município na terça-feira, ontem, dia 13 de janeiro. Ou melhor, na segunda-feira, anteontem, né? A prefeitura reforça que estacionar de forma irregular nas vagas da Zona Azul é infração grave com multa 5 pontos na carteira nacional de habilitação e possibilidade de guinchamento de veículo, Fabi. Muito bem. E tem mais uma informação com relação também à mobilidade. O Detran de São Paulo limita o preço de exames para a CNH a R$ 90. O Detran limitou o valor dos exames médicos e psicológico da CNH a R$ 90 cada. A medida já está em vigor e reduz os custos em 40%, além de integrar a reformulação do processo de habitação, que agora permite menos aulas obrigatórias e flexibilidade ao candidato. A gente segue aqui acompanhando todas as informações, tudo o que acontece aqui na capital, na região metropolitana, também no Brasil e no mundo. A gente vai falar agora um pouco de Brasil, o que tem realmente acontecido e quais são os principais fatos da manhã desta quarta-feira aqui no país. Polícia Federal avança em investigação contra o Banco Master e bloqueia 5,7 bilhões de reais. A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga suspeita de irregularidades envolvendo o Banco Master. Entre os alvos estão, novamente, ali a investigação com relação ao banqueiro Daniel Vorcaro, além do empresário Nelson Tanuri, João Carlos Mansur, fundador da REG e também a Capital Holding. Nesta etapa, a Polícia Federal cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, além do bloqueio de bens que já ultrapassam aí 5 bilhões de reais. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. E o Banco Central retira recurso do TCU sobre a inspeção do Banco Master. Em meio à operação da Polícia Federal, o Banco Central retirou os embargos apresentados ao Tribunal de Contas da União, que questionavam uma inspeção determinada pelo TCU sobre procedimentos realizados pelo Banco Master. Segundo o presidente do TCU, Vital do Rego, a Corte não pretende interferir na decisão sobre a eventual liquidação do banco, mas quer acesso à documentação para verificar a regularidade do processo do Banco Central. Concordou em fornecer todas as informações. A gente sabe aí que esse deve ser o maior rombo financeiro no país. O atual ministro da Fazenda, Haddad, vem acompanhando de perto, juntamente com o presidente do Banco Central, os desdobramentos das investigações e também o reflexo, para a população que foi aí totalmente afetada por esse escândalo do Banco Master. E o governo tenta destravar a PEC da segurança com o novo ministro da Justiça. A chegada de Wellington César Lima, o novo ministro da Justiça, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tenta retomar o controle da PEC de segurança pública, que sofreu mudanças durante a tramitação na Câmara. A proposta é considerada estratégica para 2026, mas enfrenta resistência após alterações que ampliaram o poder dos estados sobre políticas penais e incluíram trechos polêmicos, como, por exemplo, a discussão da maioridade penal em crimes violentos.
A PEC da Segurança deve avançar após o recesso legislativo. A PEC da Segurança vai ser uma das primeiras matérias analisadas após o fim do recesso, já a partir do dia 2 de fevereiro. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a expectativa é concluir a tramitação ainda no primeiro trimestre de 2026. Aliados do Planalto defendem o resgate do texto original enviado pelo governo, enquanto avaliam o impacto eleitoral do tema hoje apontado como a principal preocupação do eleitor brasileiro. Bom, essas são as principais notícias que envolvem aí o Brasil nesta quarta-feira, na manhã desta quarta-feira. Agora, 9h15, a gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta.